sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje, né, falando com vocês. Pensei na melhor forma de uma dinâmica para essa aula aberta, que tem um pouco de caráter de palestra, né? Então, eu pensei que talvez o modelo mais adequado para a gente seria eu falar um pouco, né, apresentar de alguma forma o livro, falar um pouco do curso e nesse sentido depois abrir um espaço, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida. Eu acho que talvez assim funcionasse melhor para todos nós, né. Então, acho que vamos seguir esse modelo. Agradeço quem puder deixar a câmera aberta, é muito mais agradável falar para seres humanos do que para palavras. Então eu agradeço a gentileza, mas também entendo para quem não puder, não se sentir confortável, está tudo certo também. Milton, você gostaria de fazer alguma questão antes de tudo? Está com a mão levantada aqui. Acho que não, acho que foi só uma questão. Bom, eu vou começar me apresentando a vocês. Chamo Marcelo Norberto, sou professor e pesquisador em filosofia, né. Dedico meu trabalho à área de filosofia francesa contemporânea. Milton, você está dizendo que não está conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Estou ouvindo sim, professor. maravilha. Milton, deve ser então alguma questão de configuração no seu aparelho. Está todo mundo escutando bem aqui. Então, eu me dedico à filosofia francesa contemporânea. Os 2 autores que eu mais trabalho é Jean-Paul Sartre e Michel Foucault, né, digamos assim, 2 nomes importantes do pós-guerra, e trabalho especificamente, mais detidamente na área de ética e filosofia política. Tenho um livro publicado em 2017 pela editora Loyola, sobre a questão da ética em Um Ser e um Nada, de Jean-Paul Sartre, um livro que se chama O Drama da Ambiguidade. Venho publicando e organizando livros, justamente sobre essa área, né, sobre política, estética, ética, né, com artigos publicados, organizações de livros, e venho trabalhando há muito tempo sobre justamente esse espaço, né. O Foucault é alguém que eu trabalho já tem mais ou menos uns 14 anos, né, de 2015 a 2020 fui professor convidado e pós-doc no departamento de filosofia da PUC, onde ministrei cursos sobre Foucault, né, e essa vai ser a terceira vez que eu abro uma turma no CCE, para dar especificamente as palavras e as coisas. Bom, a pergunta que fica, e acho que de alguma forma se apresenta também o próprio curso, né, é por que as palavras e as coisas? Foucault é um filósofo, Michel Foucault, um filósofo que ele aparece, no final dos anos 50, mas pessoal, mais fortemente no começo dos anos 60, né, o seu primeiro grande livro, A História da Loucura, onde ele cria e causa um impacto muito grande na academia francesa, né, onde ele vai discutir a passagem da época clássica para a modernidade, tomando como ponto de parâmetro a loucura, e ali ele já começa a discutir, colocar em questões a questão
da verdade da história, do sujeito, em torno dessa noção que se parece tão estável, a loucura, e ele vai mostrando que cada época tem uma compreensão completamente diferente de loucura, e tem abordagens completamente diferentes, e tem formas de se relacionar com a loucura completamente distintas. Mas é justamente em 66, quando ele lança As Palavras e as Coisas, que ele alcança uma fama mundial e ganha um status popular. É muito irônico, né? Para quem já teve o prazer de começar a ler As Palavras e as Coisas, é um livro que ele tem duas dimensões muito claras, né? Ele é fascinante, você começa a ler, você percebe rapidamente que ali há um conhecimento novo, há uma estrutura de um pensamento radicalmente distinto, fascinante, mas o outro lado é que ele é extremamente denso, hermético, erudito, né, culto, que também um pouco nos choca, né, um pouco nos, nos coloca numa posição bastante desconfortável enquanto leitores. Nesse sentido, essa é uma das funções do curso, né? De apresentar o que a gente fará, que eu farei no começo do curso, nas primeiras aulas, uma certa panorama, né, do pensamento do Foucault, de uma certa articulação dele com a tradição, em que medida ele segue uma certa tradição, em que medida ele rompe com outra, né? Entender um contexto histórico e filosófico do surgimento das palavras e as coisas, né? Em que medida ele passa a ser fundamental, e com isso também uma certa descrição geral do livro, que a ideia, no final do curso, evidentemente, com 15 aulas, com 30 horas de curso, seria impossível percorrer de forma extensiva o livro todo, mas que tenhamos, ao mesmo tempo, um panorama da obra, uma consciência do seu impacto, tanto na década de 60, mas como ele ainda continua reverberando na filosofia contemporânea. Acho que três autores certamente podem ser citados, né? Judith Butler, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han, são três autores claramente influenciados por Foucault em suas medidas, né? Que têm seu trabalho autônomo, mas que tem essa influência muito grande, mas também nos capacitar a entender o ponto de partida do livro e a que ele se destina, a ponto de nos permitir um avanço sobre o próprio livro, cada um como leitor, né? Então, de alguma forma, o curso tem essa ambição de conferir uma certa autonomia a partir da compreensão do próprio pensamento do Foucault, das dimensões que forjam a sua escrita e em que medida, como ele se organiza diante da tradição. Essa, digamos, seria o conceito, a proposta mais evidente do curso, né? Mas o curso também, ele tem uma segunda ambição, que na verdade ela se dá junto com a leitura do livro e a discussão dos temas, que é, de alguma forma, ampliar o nosso horizonte de compreensão da nossa realidade, né? Evidentemente, Foucault não é um contemporâneo estrito sensu nosso, ele morre em 84, né? O mundo sofreu profundas transformações desde lá. A gente não precisa nem dizer isso graças a esses anos todos de pandemia que ainda vivemos, né? Ele tinha um contexto muito específico de
discussão quando foi lançado, mas justamente pelo tema e pela forma com que ele escreve o livro, ele ainda nos alcança em certa medida. E nesse sentido, a leitura do livro As Palavras e as Coisas também nos permitirão ter uma reflexão mais aguda sobre o nosso próprio tempo. Já nos últimos anos de vida do Foucault, ele definia assim a sua obra, né? Uma obra muito pouco sistemática, né? Ela não se enquadra perfeitamente numa análise tradicional de sistema filosófico, como podemos ver, por exemplo, em Descartes, Kant, certamente em Hegel, né? Isso não acontece em Foucault. Cada obra dele, ele elege um tema, né? A loucura, no caso, As Palavras e as Coisas, o surgimento das ciências humanas, sexualidade, as práticas judiciais, o discurso e tantos outros que ele vai trabalhando durante a vida. Os temas são muito variados e a cada tema que ele elege de estudo, ele constrói noções e aparatos teóricos para darem conta daquele objeto de estudo. Então, nesse sentido, ele tem um pensamento muito pouco sistemático, né? As obras dele se fecham muito no próprio trabalho. Para quem já teve a oportunidade de ler algumas entrevistas de Foucault, Foucault foi um filósofo extremamente popular, nos anos 60, 70, 80, conferia muitas entrevistas, e toda vez que perguntavam para ele uma forma dele apresentar o trabalho dele, ele tinha muita dificuldade. E depois de um certo tempo, ele passou a dizer que o trabalho dele nada mais era do que uma tentativa de um diagnóstico do presente. Entender como as coisas estavam organizadas, como que eram os meios de operação, os mecanismos de funcionamento de uma cultura, de uma sociedade, de uma época. E, nesse sentido, ele foi tão radical que, acredito eu, que ele nos deixou uma herança imensa, né? Uma provocação, uma discussão sobre, por exemplo, adiantando aqui alguns temas, de uma crítica a uma universalidade da verdade, né? Foucault, de uma forma bem rápida, a gente vai ver isso mais detidamente durante o curso, ele vai questionar essa ideia de uma verdade que perpassa todas as épocas e todos os tempos, numa influência muito forte nietzschiana. Ele vai compreender que cada cultura forja a sua verdade, ela tem um peso, ela tem uma força, ela tem uma capacidade de selecionar, privilegiar determinadas práticas, mas, por outra, ela tem uma força também muito grande de censurar, de reduzir, de marginalizar outras práticas. Então, essa ideia de uma verdade que é constituída dentro de uma cultura, a partir de uma sociedade, me parece muito cara a nós. Ele vai ter uma outra forma de compreensão de história, ele não vai estar muito preocupado com a ideia de uma história continuista, progressista, evolutiva, né? Para ele são ideias profundamente metafísicas, são, digamos assim, exageros teóricos que não encontram suporte na realidade, na análise dos acontecimentos históricos, mas ele vai pensar a história como uma possibilidade de uma intensificação de uma época, né? De entender como determinada época se organizava, né? Qual era a ordem que constituía cada época. E, nesse sentido, de uma forma bem geral, As Palavras e as Coisas, ele elege 3 épocas conseguintes para estudar e chegar ao ponto, no século XIX, que seria o surgimento das ciências humanas, né? Ele elege para estudar o Renascimento, né? Um período extremamente rico e decisivo na história da humanidade, no século XVI. Ele estuda
o período seguinte, que ele vai chamar de época clássica, século XVII, século XVIII, e, por fim, o livro termina nesse movimento do século XIX para o século XX, que seria a modernidade. Em cada época, ele vai identificar uma certa ordenação interna. Para ele, o Renascimento se opera a partir de uma lógica da semelhança. Todo parâmetro de ciência, de conhecimento, de medicina, de vida, é estruturado a partir dessa noção de semelhança. Então, dizendo de forma muito breve, vamos passar bastante tempo analisando isso. Quanto mais semelhante fossem as coisas, mais verdadeiras elas poderiam ser. Quanto mais diferentes as coisas fossem, mais inexatas elas seriam, né? Já no momento seguinte, vai ser a representação, essa estrutura de ordenação, né? Então, tem a ver com a capacidade de você articular infinitamente uma coisa com a outra, né? De uma representação que vai se desdobrando em outras representações. E no século XIX, que seria a nossa época, que se começa no século XIX, a modernidade, o parâmetro é a história, né? Tudo passa a ter uma exigência de uma dimensão histórica. Digamos que esse é o plano geral do curso, né? E do livro. E, nesse sentido, o que vai me parecer relevante são basicamente duas noções que eu gostaria de apontar para vocês hoje, né? Que acho que desde o lançamento das Palavras e as Coisas em 66, causou um impacto muito grande, né? O livro, ele tem uma vantagem imensa, porque ele é extremamente sedutor, né? E, ao mesmo tempo, profundamente rico, né? A gente parte do começo do livro com uma antológica leitura do quadro As Meninas, de Velázquez, e vai chegar, por exemplo, até a discussão em torno do alquimista renascentista Paracelso. Passamos, por exemplo, pela proposta, dentro da economia, de Adam Smith para David Ricardo, onde ele vai ver uma distinção muito grande. Ele vai recorrer, por exemplo, ao texto de Cervantes, Dom Quixote, e, ao mesmo tempo, vai utilizar-se da poesia de Mallarmé. E é justamente a partir desse movimento presente no livro que Foucault propõe uma análise sobre o surgimento das ciências humanas. A partir, decisivamente, isso é uma noção que vai ser capital, e ela é capital no livro, porque ela perpassa o livro todo, mas ela é capital também na nossa capacidade de leitura do livro, que é uma nova compreensão da história, uma compreensão muito influenciada pelo estruturalismo e que irá se opor às duas tradições acadêmicas da França, tanto da fenomenologia quanto da herança hegeliana. Então, nesse processo, é a partir dessa compreensão de história, o livro vai nos levar à percepção de uma outra atuação profunda e uma noção extremamente cara à filosofia, a noção de sujeito, de homem, do humanismo. De alguma forma, a gente pode dizer isso do livro, o livro todo ele vai se construindo numa argumentação que, por um lado, tenta desfazer certas ilusões e convicções muito arraigadas, que Foucault tenta mostrar, a partir de análise da história, que ela não se justifica, por exemplo, o processo, a ideia de evolução, de progresso, de um rumar sempre para o melhor, né? E, ao mesmo tempo,
certas compreensões que tomamos como se a questão do sujeito, da humanidade, fosse sempre uma questão fundamental para o pensamento e para a cultura. Ele também vai fazer uma leitura bastante provocativa, que até hoje causa sensações, que é afirmar que a noção de humano, de homem, é uma noção profundamente moderna, que ela surge ali no final do século XVIII, começo do século XIX. Né? E tem uma frase famosa dele na conclusão do livro, que ele diz que o homem é uma noção recente de possível fim próximo. Né? Essa ideia de que tudo se organiza em torno da ideia de humanismo, ele vai colocar em xeque. Né? Ele vai mostrar que outras noções já tomaram conta da cultura. Né? Então, de alguma forma, ele vai nos oferecer novas interpretações sobre acontecimentos e movimentos históricos, que me parecem cada vez mais contemporâneos e, por outro lado, urgentes num tipo de sociedade e cultura que vivemos hoje em dia, de uma certa fé cega, de uma certa repetição inconsciente de conceitos, de ideias e de práticas. Né? De alguma forma, há um caráter bastante profilático no pensamento Foucaultiano, que se dá justamente nessa ideia de um olhar detido sobre a realidade que nos permite ultrapassar certos conceitos tradicionais que não são justificáveis. Tem um pequeno exemplo que eu sempre gosto muito de citá-lo, e que, de alguma forma, tem uma ligação com a gente, com os brasileiros. Em 1973, Foucault veio dar um ciclo de palestras no Brasil, especificamente no Rio, mais especificamente na PUC, né? No campus da Gávea, que se chama A Verdade e as Formas Jurídicas. Né? E nele, em uma das conferências, Foucault propõe uma leitura sobre a famosa tragédia grega Édipo Rei de Sófocles. Né? E é muito interessante como ele vai construir, porque, como muitos de vocês devem saber, Édipo Rei é uma tragédia extremamente famosa, com muitas leituras, né, nesses mais de 2.000 anos de existência, e ela tem uma leitura que acabou sendo capital para nós, ocidentais, que é a leitura de Freud, onde dali ele vai tirar o complexo de Édipo, de alguma forma ver ali uma expressão da natureza humana, né? De uma certa dimensão do nosso inconsciente. E Foucault vai fazer uma leitura detida da peça e ele vai mostrar que não, que ali não há nenhuma discussão, como, por exemplo, é central para o Freud, né? A questão do incesto, né? Do filho que mata o pai e casa com a mãe. Ele vai mostrar que toda a peça se passa através de uma busca pela verdade, que essa é a questão, é uma peça que quer representar a busca pela verdade e que ela se dá o tempo todo através do confronto do poder e do saber. Né? Então, é muito curioso, para quem tiver interesse nisso, vale a pena ler o livro, né? E também é muito curioso, um pouco desconcertante, diria eu, a gente vê a mesa redonda depois, você vê que essas ideias, na época, eram muito radicais e que poucas pessoas conseguiam verdadeiramente compreender o pensamento Foucaultiano. Mas só estou dando um exemplo para vocês do que eu acho que é de extrema relevância estudar Foucault ainda hoje em dia. Quer dizer, tem um caráter bem objetivo, claro, que é a importância de se ler um livro seminal do pensamento ocidental, né, As Palavras e as Coisas, e, de alguma forma, a gente tem uma certa adquirir uma certa instrumentalidade que nos torna capazes de ler o livro, né, ultrapassando e usufruindo de toda a erudição que tem nele, mas, para mim, também tem uma questão de fundo, que é uma questão de um
de um certo trabalho de se portar no mundo, né? De uma certa transformação pessoal através da leitura do livro, né? Então, essa eu acho que é uma questão muito fundamental do nosso curso, nessas 15 aulas que iniciaremos já agora em agosto, né? Então, de alguma forma, desses inúmeros aspectos tratados no livro, a questão da linguagem, da verdade, da economia, da representação, os dois temas centrais, aqueles que perpassarão a obra como um todo, aqueles que causarão um assombro e nos abrirão uma nova reflexão sobre a tradição e sobre a nossa realidade, ao meu ver, sem dúvida, são justamente as noções de história e de homem, que, como eu disse para vocês, participam de forma bem distinta do livro. Enquanto a história, a noção da história, ela se inicia com o livro e vai perpassando todo o livro, a cada capítulo, de alguma forma, ela retoma, ela é retomada, ela é novamente problematizada. Acredito que a noção do humano, a crítica que Foucault vai fazer a partir do livro, ela funciona mais como uma aquisição tardia de leitura e do estudo do livro. Ela aparece claramente no prefácio, né? É apresentado imediatamente, um prefácio extremamente curioso, né? Porque é um livro extremamente denso de filosofia. Ele abre citando um conto de ficção de Borges, né? E diz que o livro nasce de uma risada nervosa que o conto de Borges provoca em nós, né? Então, essa ideia desse trabalho, né, ali a questão do humano vai estar muito presente, mas depois, digamos assim, que é preciso perpassar quase toda a obra até chegar no capítulo 9, que é um capítulo extremamente famoso, chamado O Homem e Seus Duplos, para então a questão do homem, do sujeito, retomar o protagonismo da cena e então seguir até o final do livro, né? Mas se, por um lado, as questões trazidas pelas palavras e as coisas parecem ser graves e fundamentais para um domínio, digamos assim, mais lúcido e coerente da nossa cultura, por outro, é inegável reconhecer que essa dimensão fundamental ela é, de alguma forma, funciona como um certo labirinto, porque é um livro denso, difícil, eu diria talvez quase que rude com seus leitores de primeira viagem, né? E mesmo de leitores mais acostumados com as obras filosóficas, né? Fato esse que Foucault, até o final da vida, nunca conseguiu compreender por que ele sempre foi o livro mais popular, né? É um livro difícil de leitura, né? E, nesse sentido, o curso é voltado para todos que têm interesse de iniciar essa pesquisa e, por outro lado, de aprofundar mesmo, né? Acho que a gente vai ter essas duas camadas de trabalho, de um mergulho no livro, mas, ao mesmo tempo, sempre atento ao impacto que tem na nossa própria cultura, né? Então, como eu disse para vocês, o primeiro movimento do curso será uma apresentação ampla da filosofia de Foucault, sua inscrição na tradição filosófica, e deixar bem claro a novidade que representa no pensamento francês do século XX, do seu impacto. Então, nesse caso, a gente vai apresentar alguns autores que influenciaram Foucault, e com isso vamos tornar mais claro, eu não diria exatamente tornar mais simples, porque a complexidade está presente no livro e, de alguma forma, ela é o que vai nos permitir
galgar cada etapa do livro, né? Mas certamente oferecendo uma leitura que possamos entender a base dessa filosofia Foucaultiana, né? Então, vamos falar um pouco de George Canguilhem e toda a sua questão de uma filosofia da vida, né? De uma reflexão sobre a filosofia da vida. Vamos falar do antropólogo Claude Lévi-Strauss e todo o impacto do estruturalismo na geração de Foucault, e que, de alguma forma, é o instrumento que Foucault usa para se distanciar da tradição fenomenológica, né? E de Nietzsche, sobretudo de Nietzsche, né? Dessa figura que oferece também Foucault um distanciamento de toda a tradição hegeliana, né? Ao mesmo tempo, é o que dá uma abertura para um pensamento contrametafísico, né? Esse movimento, digamos assim, externo ao livro, que percorreremos nas primeiras aulas, de alguma forma já irá nos direcionar ao próprio livro, né? De alguma forma, será o passo para que a gente ascenda ao segundo momento do curso. De alguma forma, já dentro dessa estrutura exposta pelo livro, ou que nos encaminha para o livro, melhor dizendo, vamos analisar justamente esses 3 recortes históricos trabalhados em As Palavras e as Coisas. E, nesse sentido, vamos nos beneficiar fortemente de recursos fornecidos pelo próprio Foucault dentro da obra, né? A utilização de experiências artísticas, da literatura, da pintura e da poesia. Nesse sentido, nós vamos usar essas 2 dimensões para falar de cada época. Então, ao falar do Renascimento, a gente vai poder falar do livro Dom Quixote de Cervantes, que Foucault vai entender aquilo como um grande momento onde explicita uma certa decadência do Renascimento e já uma ascensão da época clássica. Na época clássica, vamos recorrer à impactante leitura que ele faz de Velázquez e do quadro As Meninas, né? Uma dimensão absolutamente inovadora e que vai se inscrever como obrigatória de toda a crítica da arte desde então. E para a modernidade, vamos analisar justamente o confronto da linguagem na poesia de Mallarmé. Então, no estudo, veremos como Foucault coloca em xeque toda uma interpretação da tradição sobre a história. Foucault, em nome de uma justa descrição da história, mostrará que a história não se realiza através de causas prévias, determinações anteriores ou diretrizes estabelecidas. As coisas mudam por acaso. Há uma contingência no desenrolar histórico, com uma análise restrita aos fatos, não é nem capaz de identificar, nem capaz de demonstrar. Isso é um impacto muito grande, que parece, pelo menos a mim, quando fui ler pela primeira vez As Palavras e as Coisas, fui ler muito descrente desse processo. Me parecia, eu que vinha de uma tradição hegeliana, de leitura da história, um absurdo dizer que uma época não fomenta outra, que uma época não constrói a época seguinte. Mas é exatamente isso que Foucault quer dizer. E ele vai usar justamente obras, documentos, acontecimentos históricos para construir essa interpretação. Nesse sentido, Foucault é extremamente fiel à realidade, né? Ele não é como um filósofo tradicional que constrói um arcabouço teórico para então explicar a realidade. Ele vai a partir dos discursos, daquilo que efetivamente ocorreu,
aquilo que efetivamente foi dito, né? Obras literárias, livros, documentos, acontecimentos, registros históricos, e a partir disso que ele faz essa virada na história. Mas o que que Foucault quer dizer com isso, que as coisas mudam por acaso? Ele quer dizer que o Renascimento não produz as condições para o surgimento da época clássica, da mesma forma que a época clássica não molda o futuro que será a modernidade. E não à toa, e essa é a razão, dele escolher 3 recortes históricos consecutivos, né, para justamente nessa forma, ao percorrer 3 épocas seguidas e mostrar que cada uma se organiza de forma completamente diferente e que essas formas diferentes, diferenciadas, não foram produzidas pela época anterior, ele acredita poder colocar, de alguma forma, em xeque essa noção de uma história continuista, né? Mas o que é interessante no Foucault e que vai fazer com que seja de grande relevância o estudo das palavras e as coisas, é que para ele reconhecer a inexistência de um processo na história não significa apontar para um grande relativismo, numa falta de razão, mas ao contrário, para ele, justamente porque não existe uma causa anterior, não é possível defender uma ausência radical de ordem na história. Não há uma determinação na história, mas há uma ordem, há uma ordenação. As coisas funcionam a partir de certos valores. Só que esses valores eles não são produzidos por outra época que não a própria época. Não são produzidos por outras culturas que não a sua própria cultura. Nesse caso, há uma ordenação, mas ela não é externa, como se a gente pudesse, como a gente acreditaria, se pensasse uma história que organizasse tudo, né? Então, uma história continuista, a gente olha para a antiguidade e vê certas razões lá que vão justificar, por exemplo, o período medieval, e do período medieval à modernidade, da modernidade à contemporaneidade. O que o Foucault vai fazer é justamente colocar isso em xeque e mostrar que isso não faz sentido, não encontra suporte na própria história. Os acontecimentos históricos, eles produzem valores para a sua própria época. E isso vai mudar completamente a nossa percepção da realidade. Só para dar um exemplo, para que isso não fique completamente abstrato, e é um exemplo que acho que todos nós, por força dos acontecimentos recentes, somos capazes de perceber. Quando eclodiu a pandemia em 2020, todos nós ficamos profundamente assustados e sem muito entender o que estava acontecendo, como nos portar, em que medida, ao presente entrar em crise, ficamos apavorados também de não ter uma perspectiva do futuro, né? E isso a pandemia mostrou muito fortemente. Se vocês lembrarem, no começo da pandemia, as pessoas que diziam que ela demoraria de 6 meses eram consideradas catastrofistas, né? Já estamos em 2 anos e meio, né, sob seu regime. Mas nessa época onde tudo ficou instável e de tudo que passou a não fazer muito sentido, muitos intelectuais começaram a tentar explicar o que acontecia, né? E muitos usavam uma fórmula que era buscar fatos antigos, né? Alguns da Idade Medieval, a peste negra, outros começo do século XIX, né? Gripe espanhola, outros remontavam à Revolução Industrial para entender
certa geminação de algo que estaria eclodindo hoje em dia. Isso é uma forma evolutiva de ler a história. É de você achar que você prepara, você sempre está preparando o futuro, né? Foucault, que não está mais vivo, mas todo um pensamento de origem Foucaultiana, tentaria entender como que a pandemia se organiza na nossa cultura. Ou seja, qual é a novidade dela? O que que só pela primeira vez estamos vivendo? O que que é de único e que é singular na nossa vida? Isso é a importância da gente compreender essas distinções de leitura da história. Para o Foucault, toda vez que você volta ao passado e tenta projetar o passado no presente, o que você faz unicamente é silenciar todas as novidades do nosso tempo. É justamente nos tornarmos cegos aos nossos acontecimentos, porque ficamos pensando sempre que a história está se repetindo de uma forma talvez um pouco mais cruel, talvez de uma forma um pouco mais suave, mas ainda assim uma ideia de repetição. Por isso que Foucault, como eu disse para vocês, definia no final da sua vida o seu pensamento como um diagnóstico do presente. Ele estava querendo entender o que estava ocorrendo aqui, né? Qual era a novidade, o que que é único, o que que é a primeira vez que está se vendo aqui, né? Nesse sentido é curioso, uma vez perguntaram para ele se ele estudava muito o passado para projetar o presente, ele dizia não, que seria a forma mais tola de se fazer isso, afinal, o passado não é o presente, nós não somos as pessoas que viveram no passado, e que ele definiria o trabalho dele da seguinte forma: nunca é possível dizer se algo é bom ou ruim, porque falta um parâmetro, né? Para a gente poder dizer se uma coisa é certa ou errada, tem que ter alguma coisa que sobressaia a realidade, né? Uma verdade superior, uma instância para além da história. Se ele defende esse mergulho no presente, não existe nada superior que possa dizer que seja bom ou mal, certo ou errado. Mas ele dizia que isso, como eu estava dizendo para vocês, não cai num relativismo, porque ele diz que o trabalho de se pensar o presente é do âmbito da urgência. Há uma emergência de pensar o presente. Deixa eu ver se eu consigo me fazer claro nesse sentido. Se ele acredita que todo o presente institui uma novidade, institui uma singularidade, opera de forma única, quando a gente para de olhar para o presente e começa a querer projetar o passado no presente, silenciamos completamente o que está acontecendo. E ao silenciar completamente o que está acontecendo, para ele corremos o risco de estarmos de forma inconsciente no único tempo que nos interessa, que é o agora, que é o hoje, que é o atual. Nossa vida se desenrola sempre no presente. Por mais que admiremos os gregos de Atenas, nós não os somos. Por mais que admiremos os italianos renascentistas, Michelangelo, Da Vinci, não os somos. O nosso único tempo é agora. Por isso é um trabalho de urgência você entender como que ele se organiza, porque qualquer possibilidade de escolha de como viver, de como se portar, de como escolher, depende necessariamente de uma certa compreensão da realidade. E essa percepção de que cada época se organiza de uma forma é o que permite ele projetar e tentar pensar que época é essa, a nossa. Essa talvez seja a grande novidade do livro, que tanto a noção de história como de sujeito participam
nessa costura dessa ideia de que, quando abandonamos a ilusão metafísica, ou seja, nesse caso, de tentar encontrar uma lógica unitária que perpassa toda a história, podemos então ver os acontecimentos históricos efetivamente e entender como cada cultura possui regras internas que suportam práticas e saberes humanos. Nesse sentido, depois que a gente entrar no livro, a gente pode ingressar justamente nessa discussão de fundo, que é a noção de homem, né? A sua pertinência, a sua inscrição histórica, as suas consequências na cultura, né? Trata-se, no fundo, de um debate em torno sobre o sujeito e o humanismo e de seus deslocamentos culturais que animou e anima até hoje a tradição filosófica. Muito da discussão que ocorre hoje em dia tem por trás essas disputas de interpretação sobre o sujeito, sobre consciência, sobre humanismo, né? Essa questão é muito importante e acho que ela é uma parte fundamental do nosso curso. Eu diria para vocês, assim, já resumindo um pouco essa apresentação, que teremos 2 planos de trabalho nesse curso. Um, que é percorrer o livro, as palavras e as coisas, destacando e explicando o movimento do livro, a fim que tenhamos uma compreensão global da obra. Um segundo plano de trabalho é aprofundar alguns temas centrais da obra, como a questão do homem, a noção de história, trazendo com eles, por exemplo, a questão da linguagem e a produção da verdade. E justamente para a realização desses 2 movimentos, tanto de uma leitura panorâmica como de um estudo vertical, isso para mim também é muito importante no nosso curso, é partir de uma aposta. E essa aposta é que eu estou aqui como na função de professor do curso, né? Então, trarei aulas expositivas, propostas de leituras, explicação de conceitos, né? Analisaremos detidamente cada passagem, né, que a gente for estudar, mas, por outro lado, é de não subjugar a capacidade de cada um de vocês. Foucault traz uma discussão nova, sem dúvida, mas sobre temas que perpassam várias áreas do conhecimento e que já foram discutidas várias vezes pela tradição, né? No sentido que não há um monopólio do pensamento. Verdadeiramente, eu não acredito na filosofia como um exercício de aplicação de um método ou de uma teoria. Em última análise, porque não há certo ou errado, efetivamente, em filosofia, né? Diferentemente da ciência, em filosofia você não pode refutar uma tese em dados objetivos, né? Mas se trata verdadeiramente, a filosofia, para mim, de um esforço de abertura ao problema estudado, uma tentativa de expansão, de compreensão, e assim de um ensaio para melhor entendimento da realidade. Digo isso porque, para mim, para o curso era tão importante, sem dúvida, a leitura, a discussão das noções, a compreensão de todo um entorno filosófico, mas sem que isso interdite o debate, o diálogo e a trama afins da filosofia, né? Então, nesse sentido, diferentemente dessa aula de hoje, que eu estou colocando de forma mais expositiva e em breve vou abrir para as perguntas que vocês já estão colocando no chat, e a gente também abrir os microfones para quem quiser fazer as perguntas diretamente, mas nas aulas eu espero que haja
participação de vocês, não no sentido de expor ninguém, mas no sentido de trazer as dúvidas, as questões, e cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua história profissional, e nesse sentido eu acho que enriquece profundamente o debate, né? Para mim, fazer filosofia não é responder a nada, mas ao contrário. Filosofia é aprender uma forma rigorosa de fazer a pergunta, é tentar compreender a realidade para, com rigor, saber questioná-la, né? Digamos que isso seria um caráter bem amplo de política, de uma dimensão coletiva, pública do pensamento, se vocês quiserem, né? De se colocar de uma forma onde, assim, a minha função como professor, e dela não abro mão, eu gosto muito dela, mas no sentido de um diálogo, né? Aqui não se trata de transferência de conteúdo, né? E acho que também há um outro caráter junto com essa exposição da realidade, no exercício filosófico, presente em quase todos os autores e pensamentos, né, independente dos que têm consciência ou não, que é o fato de que, ao conhecermos melhor o nosso tempo, ao vermos como vivemos e como nos organizamos, conhecendo nossa sociedade, nossa religiosidade, nossa cultura, nossas regras, nosso ordenamento jurídico, há uma transformação pessoal nesse processo, que eu chamaria isso de um caráter ético, né, de uma transformação pessoal que se dá nesse espaço público, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, através da filosofia, expomos a nós a nossa realidade. E, ao fazer isso, expomos juntos nós a nós mesmos, né? Nos vemos, nos conhecemos, e esse conhecimento de si mesmo nos leva sempre a uma certa transformação. Ninguém fica imune, inalterado, ao se deparar com a sua própria realidade. Nesse sentido, acho que Foucault se apresenta de uma forma muito interessante a todos nós, porque Foucault representa um dos últimos da grande linhagem francesa do século XX, que talvez a gente possa, para fazer esse recorte, dizer que tem início com Bergson, né, e seu brilhante trabalho sobre memória, passando por toda uma geração do pós-guerra, Sartre, com o estudo da liberdade, Merleau-Ponty, com o estudo sobre a percepção e o corpo e a linguagem, Simone Beauvoir e a questão da mulher, Raymond Aron e a política, Jean-Hippolyte Hegel, Louis Althusser e o marxismo, Lacan e a psicanálise, chegando até os pensadores a partir dos anos 60, Deleuze, Derrida e, é claro, Foucault. A filosofia, nesse caso, ela se expõe de uma forma de uma reflexão que se demora nos detalhes. Detalhes esses que nos permitem pensar a ordem das coisas, sua forma de existir no mundo em um determinado momento histórico, né? Quando Foucault vai publicar a versão em inglês das Palavras e as Coisas, o título escolhido, sugerido pela editora, é A Ordem das Coisas. E, nesse sentido, Foucault vai dizer que, de alguma forma, o título diz mais sobre a obra, né? Ele está querendo discutir a ordem das coisas. E é interessante, né, que, ao discutir essa ordem das coisas em um determinado momento histórico, e é possível ver que,
quando eu citei cada filósofo da geração anterior, eu fui capaz de nomear junto também o tema específico de cada um, algo que marca o trabalho de cada autor: memória, liberdade, percepção, feminismo, política, dialética, marxismo, psicanálise. Contudo, ao citar a geração posterior, eu não fui capaz de repetir o mesmo processo. O trabalho do Deleuze é prioritariamente sobre o que mesmo? Derrida trata especificamente sobre o quê? E Foucault? Qual é o trabalho do Foucault? Qual é o tema do Foucault? Isso não é à toa. Isso já diz muito sobre uma forma de pensamento. Isso ocorre porque a filosofia contemporânea, que iremos estudá-la a partir de Foucault, especificamente sobre as palavras e as coisas, é uma certa corrente, ou pelo menos uma certa corrente de filosofia contemporânea, tem como ponto comum, que abarca vários pensamentos tão distintos entre si, que é uma crítica à verdade universal. A própria possibilidade de um sistema filosófico que possa se descobrir, apresentar, ou mesmo indicar o caminho de uma verdade que se sobressaia a todos e a todo tempo. É a partir desse parâmetro teórico, ausência de uma verdade atemporal e, portanto, falência dos sistemas filosóficos que pretendiam dizer sobre a verdade universal, que Foucault irá construir o seu pensamento e sua obra, e iremos trabalhar durante o curso isso. Nesse sentido, desculpa, podemos então, com mais compreensão, perguntar e responder por que falar do Renascimento, ou da época clássica, ou da modernidade, se queremos compreender o presente. Para o Foucault, estudar detidamente a história nos permite romper com uma certa cegueira deliberada, como eu disse para vocês, renitente, estranhamente insistente, para quem argumenta serem naturais, que toma, que é o caso da metafísica, o homem, a história e a verdade como universais. E assim, já libertos dessa visão equivocada do destino, do futuro, da história, talvez, e essa é uma das pretensões do curso, possamos ser capazes de começar a compreender o nosso próprio tempo. É nesse sentido que vamos percorrer a obra, as palavras e as coisas, nessas 15 encontros semanais, às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, ao vivo, né? Mas com gravação das aulas, para quem não puder estar presente, né? E espero eu com uma troca e com debate, né? E agradeço muito a presença de vocês aqui na aula de hoje, né? E para quem se sentir tocado por isso, ou que achar que de alguma forma esse estudo faça sentido, espero encontrá-los novamente em agosto. Eu vou abrir agora um espaço para quem quiser perguntar, tirar dúvida, questionar, sinta-se livre. Deixa eu ver aqui. Quem quiser, por favor, levanta a mão, porque eu consigo, aprendi hoje como que eu faço para abrir os microfones para vocês. Então, quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão que eu trago aqui. Espera aí, deixa eu ver. Robson, acho que é a primeira aqui. Robson Araújo. Podemos dizer que Foucault introduziu Nietzsche na filosofia? Robson, é interessante isso, né? Porque Nietzsche
depois da sua morte e sofrendo muito de uma apropriação indébita do nazismo alemão, né, de uma leitura torta da noção do seu além-homem, do seu super-homem, né, para além do homem, ele ficou basicamente esquecido, né? A geração anterior francesa, Merleau-Ponty, Sartre, Aron, Simone Beauvoir, todos falam quase nada sobre Nietzsche, né? Ele ficou meio que esquecido. E sim, acho que Foucault, junto com Deleuze e com Derrida, são profundamente responsáveis pela retomada do Nietzsche, e o Nietzsche hoje em dia ter se tornado esse filósofo tão popular, e às vezes tão popular sem compreensão alguma, né? Porque tem uma coisa fascinante do texto do Nietzsche, com uma qualidade incrível, é que você é capaz de ler, não compreender profundamente e ser tocado por aquilo, né? É quase que poético, né? Porque uma boa poesia, você não compreende poesia, né? A melhor forma de destruir uma poesia é você tentar explicar a poesia, né? Nós somos tomados por alegria, tristeza, horror ao ler ou escutar uma poesia, mas ela não passa pelo âmbito da razão. E Nietzsche tem um pouco disso, Robson. Então, eu acho que sim, Foucault contribuiu, de certa forma, né? O grande biógrafo do Foucault, que é o Didier Eribon, ele tem uma brincadeira que ele faz, que é engraçada, que Foucault chega no Nietzsche através do Heidegger. Ele começa a estudar Heidegger e aí encontra os estudos de Heidegger sobre Nietzsche e aí se torna um nietzschiano, né? Então, o Eribon brinca que é o único que vai ler Heidegger e não se torna heideggeriano, se torna nietzschiano. Então, acho que sim, Robson, tem esse caráter, sim. Acho que tem uma contribuição efetiva dessa geração, de um modo geral, e em Foucault decisivamente, né? Principalmente um livro que vai ser capital para o Foucault, e que, de alguma forma, as palavras e as coisas, Nietzsche está presente, mas ele vai ser completamente decisivo a partir daí, que é a genealogia da moral, né? A genealogia da moral de Nietzsche é a forma com que Foucault lê a obra de Nietzsche, né? Então, realmente, acho que é capital. Acho que vamos nos deparar com algumas questões de Nietzsche durante o curso. Acho que elas são inevitáveis. Acho que sim. Muito obrigado pela pergunta, Robson. Eliette Vasconcelos. Se for possível, poderia explicar um pouco a história do presente, como ela se constrói em Foucault? Eliette, é curioso, porque Foucault vai definir, ironicamente, o seu trabalho como uma ontologia do presente. E isso é uma provocação filosófica, né? Porque assim, ontologia é você dar conta da história do ser. Então, isso já nos indica, já nos induz a pensar o passado, né? Se a gente está falando do ser, a gente volta ao passado para tentar dar conta dele. Foucault provoca dizendo, mas é a história do ser no presente. Ele não quer saber da essência do ser, da natureza do ser, da verdade do ser. Ele quer saber, assim, como que o ser opera aqui. Em última análise, ele está preocupado com os mecanismos de operação de uma época, né? Então, tem uma certa ironia, Eliette, nessa história do presente. Então, de alguma forma, o que o Foucault está desesperadamente tentando compreender é o sentido da nossa época. Mas o sentido, muito especificamente, ele quer saber como que a nossa época opera, quais são os valores que norteiam ela, que forma que ela se organiza a partir desses valores. Tem uma passagem linda, Eliette, que me veio agora à memória. O Foucault ele propõe um desafio às pessoas, diz: vou descrever um lugar e gostaria que vocês me dissessem que lugar é esse. E ele começa a descrever um lugar que ele diz, olha, é um lugar que você entra e só pode sair com autorização no final da semana, onde tem horário de acordar,
horário de comer, horário de dormir, as visitas são extremamente controladas, as pessoas são separadas e vão construindo tudo. E aí ele pergunta, isso é o quê? É uma escola? É um hospital? É uma base militar? É um estabelecimento do governo? E ele responde, ironicamente, dizendo, olha, é uma escola, mas, na verdade, pouco importa, porque ela segue a mesma estrutura no século XIX, que ele está falando do século XIX, da forma que é compreendida uma fábrica, da mesma forma que é compreendida um hospital. Veja, o que ele está fazendo disso é que ele percebe que há uma lógica de controle a partir do século XIX. E ele só percebe isso quando ele vai comparar com o passado. Veja que sutileza de análise que é do Foucault, né? Ele não volta ao passado para ver a razão do presente. Ele volta ao passado para perceber que, em determinada época, funcionava desse jeito. Mesmo que o nome se mantenha, numa outra época já se organiza de outra forma. Isso vai permitindo com que ele tenha uma possibilidade de olhar com olhos novos à sua própria época. Então, de alguma forma, fazer uma história do presente é entender os mecanismos de atuação de uma época. Eu não sei se eu te respondi muito, Eliette, porque essa questão é bem grande em Foucault, né? Mas vamos trabalhar isso também, porque isso é importantíssimo para a gente dar conta das palavras e as coisas. Muito obrigado pela pergunta. Robson, você perguntou, a história não é uma ciência para Foucault, se entendi até aqui. Como fundamentar essa afirmativa? Sim. Robson, isso é uma questão que levaria mais tempo. Espero não ser muito enigmático na resposta, vou tentar ser o mais claro que eu consigo ser. A ideia da ciência é que o que se apresenta na história são fatos, e que, basicamente, eu preciso compreender esses fatos e articulá-los para entender a razão de ser, o sentido da história. Considerar cada coisa que acontece como fato significa reconhecer que elas são determinadas, que elas são estáveis, que elas não mudam. E é tudo contra isso que Foucault pensa na história. Ele acha que a cultura faz com que você veja as coisas de uma determinada forma e não de outra. Elas não são fixas, estáveis, como um livro é, né? Esse livro é desse jeito. A não ser que eu destrua ele, ele vai ser desse jeito. Mas a forma de se ler a Revolução Francesa, ela não é determinada. Você pode ler de várias formas. Ou uma Comuna de Paris, né? Ou, por exemplo, compreender a instituição das práticas judiciais, né? Foucault vai trabalhar isso fortemente num livro posterior, que é Vigiar e Punir, né? Como há uma mudança de toda uma compreensão de verdade que faz com que o ordenamento jurídico e as práticas judiciais mudem. Então, regra não é regra só. Cada regra em cada cultura ela opera de uma certa forma. Me lembrei de uma coisa que talvez ajude a falar sobre isso, Robson. Tem uma passagem magnífica do Lévi-Strauss em que ele diz que analisar é no Pensamento Selvagem. Eu não vou citar exatamente, que eu não me lembro, mas está no Pensamento Selvagem, no livro do Lévi-Strauss, que ele diz que não faz muito sentido para a etnografia, para um antropólogo, analisar uma sociedade e decidir se ela é primitiva ou avançada. Não há parâmetro para isso. O que interessa é você entender a cultura daquela sociedade. Em última análise, é entender como as coisas se organizam dentro daquela cultura. Porque se você entende isso, você entende como opera a ciência daquela cultura, a religiosidade daquela cultura. E ele dá um exemplo magnífico. Qual é a diferença de um olhar voltado para o presente e um olhar científico? Então, em determinada cultura, uma
pena de uma ave é usada para curar dor de dente. Pensar cientificamente seria se perguntar: ela cura ou não cura? O Lévi-Strauss diz: isso é irrelevante para a antropologia. Isso é um problema da ciência, mas não da antropologia. E eu diria, de outro nível, não da filosofia. Para ele interessa que tipo de cultura que consegue articular a pena daquela ave com dor de dente. Existe uma ordem aí. E não interessa se ela é eficaz ou não. Interessa que ela tem um cunho de verdade naquela cultura. Então, é entender esse mecanismo que permite certas coisas se ligarem de tal forma naquela cultura. Então, é nesse sentido. Obrigado pela pergunta novamente. Paulo César Fernandes de Souza. Boa noite, boa noite. Professor, essa obra do Foucault é considerada mais difícil. Sim, por muitos ela é considerada mais difícil, porque ela é muito erudita, né? Ele vai perpassar vários livros, várias discussões. Por isso, até que uma das formas que... essa é a terceira vez que eu lanço o curso aqui no CCE, né? Eu e o CCE estamos fornecendo esse curso, mas eu já dei esse curso também já na pós-graduação, outras vezes, e acho que a melhor forma de entrada é que as aulas elas são sempre expositivas, se referindo a passagens de texto. Às vezes a gente para e destaca uma passagem de texto. Eu acho que é uma forma mais palatável da gente seguir o livro, né? E, Paulo César, o que eu posso te dizer é, sim, era difícil, mas para quem se interessa sobre o tema e para quem tem essa preocupação no âmbito da história, do sujeito, do humanismo, e de uma preocupação sobre a possibilidade de poder fazer um diagnóstico sobre o nosso tempo, é uma dificuldade que é profundamente válida. Assim, ganhamos mais do que a dificuldade que o texto apresenta, né? E o curso, de alguma forma, ele se presta a ser esse facilitador, essa entrada, essa introdução ao texto, né? Porque, como vocês podem ver, o livro é pequeno de formato, mas não é fino, e ele é muito denso, então certamente não vamos dar conta do livro inteiro, mas a ideia é que a gente entenda toda a trajetória do livro e que a gente compreenda, digamos assim, a música do livro, para que depois cada um possa aprofundá-la, ou especificamente nas partes que interessam, ou o que eu recomendaria, que é uma aventura extremamente recompensadora, de ler a obra toda, né? Muito obrigado, Paulo César. Alain Marques de Pinho. Dialogando com a pergunta do Robson, acredito que talvez para o Foucault a história esteja mais no âmbito da hermenêutica do que uma ciência dura, talvez, uma percepção pessoal. Alain, assim, o Foucault, a questão assim, é uma discussão estritamente terminológica de filosofia, né? A questão, a noção de hermenêutica, ela ainda é problemática para o Foucault. Foucault é um pouco mais radical sobre isso, porque a hermenêutica, que é esse estudo do sentido profundo de algo, né, de ler o livro, entender o que está por trás do livro, por exemplo, ela ainda tem a ideia de que existe uma verdade por trás das coisas. E não é isso que o Foucault está fazendo. Parece sutil a diferença, mas ela produz muitos efeitos diversos. O que o Foucault está querendo entender é mais ou menos o mecanismo. Ele não está procurando a verdade estritamente. Ele quer saber como que nós nos ligamos, como que a nossa cultura, por exemplo, compreende uma educação válida com uma educação que não é válida. Ele não quer dizer qual é a educação que é certa. Ele quer entender que regra que está operando ali por dentro, né? Então, nesse sentido, sim, tem uma semelhança com a hermenêutica, mas como ele não busca o resultado final,
porque ele não acredita nesse resultado final, ele não está buscando uma verdade definitiva. Na verdade, é como se ele quisesse fazer uma grande geografia do nosso terreno, né? Ele não quer prospectar nenhum mineral, ele não quer encontrar o ouro, ele não quer encontrar o diamante, ele quer entender só a topografia da nossa época, né? Digamos assim, aqui é mais alto porque tem um planalto, aqui o caminho é mais liberado porque tem uma planície. Não estou usando aqui, nem sei se a metáfora é boa, mas essa ideia de uma topografia, de uma geografia, para que você entenda o que germina ali com mais facilidade, por que certa expressão cultural em determinado momento foi supervalorizada e no outro é desprezada. Existe uma certa ordem para que isso ocorra, né? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Mas podemos discutir isso durante o curso, vai ser interessante. André Rezende, por estar presente, muito obrigado, André, vai ser um prazer ter. O Robson, perguntei usando o termo ciência como metodologia para a aquisição do conhecimento. Perfeito, perfeito. Acho que é isso a gente já discutiu também, né? Deixa eu descer. O Paulo César perguntou da relação das obras do Foucault e de Spinoza. Paulo César, isso eu vou ficar devendo. Vocês estão me conhecendo agora, para quem está me conhecendo agora, eu não tenho muita dificuldade de dizer que não sei o que eu não sei. Então, eu posso te dizer que a leitura é muito mais profunda de Deleuze, quer dizer, Spinoza é um autor fundamental para Deleuze, e para não deixar de responder nada do que eu sei, Foucault acha que Spinoza já busca uma compreensão de verdade distinta da verdade puramente metafísica, mas ele acredita que ele ainda está preso a uma certa dimensão metafísica, né? O Foucault vai discutir isso quando ele vai analisar a história da filosofia, a questão da verdade, né? Ele vai analisar como Aristóteles funda a questão da verdade com conhecimento, e para ele a tradição filosófica fica aprofundando e complicando essa relação perigosa entre verdade e conhecimento. Spinoza quase consegue escapar, mas para ele ainda tem laços ainda com essa verdade como conhecimento, e para ele o primeiro filósofo a romper com isso é Nietzsche, né? Então, não à toa Nietzsche é tão importante para ele. Mas isso é uma questão superficial. Eu não sei me aprofundar nessa parte. Josenildo, a releitura do mito de Édipo por Foucault forçaria a psicanálise a rever seus fundamentos? Josenildo, isso é uma discussão bem intensa. Eu acho que não. Eu acho que o que Foucault está dizendo é muito próximo, e ele vai dizer isso também, não sou eu que estou concluindo isso, ele diz isso tacitamente, que ele está muito mais alinhado a Deleuze e Guattari quando escrevem um importante livro antiédipo, né? E, para ele, a questão se insere, como para Deleuze e Guattari, a ideia de que o complexo de Édipo funciona muito bem para uma certa sociedade europeia do final do século XIX, começo do século XX, e ali ela tem uma certa capacidade de controlar o desejo, e por isso ela pode servir como uma prática terapêutica, né? Então, o problema para Foucault da leitura de Freud é que Freud, ao tornar o complexo de Édipo uma expressão da natureza humana, ele universaliza. Então, experiências familiares, sociais, que nada têm a ver com a Europa do século XIX, século XX, não vão usufruir de nada do complexo de Édipo, né? Mas, assim, essa é uma discussão mais profunda, assim, para a gente ter aqui rapidamente. Mas acho que, nesse sentido, não sei se eu te ajudei muito, mas te agradeço pela pergunta. Marieva Schultz. Professor, como você relacionaria a filosofia de Hegel e Foucault? Bom, isso é uma questão interessantíssima. Acho que teremos eco dela no curso. Quer dizer, Foucault, a noção de história de Foucault, ela colide radicalmente de frente com a noção hegeliana.
enquanto a história é sempre esse processo de conhecimento e de crescimento, de um engordar do espírito, para Hegel, para Foucault é um grande equívoco isso, né? Ele vai achar que essa ideia ela só se sustenta porque tem uma noção metafísica que diz que é assim, mas que se você vai à história, na verdade, você está forçando que ela dê conta disso, né? Então, Foucault é bastante antidialético. Essa vai ser uma discussão interessante para a gente durante o curso, mas ela se relaciona, então, para te responder objetivamente, com Hegel confrontando, se colocando contra, né? Desafiando essa noção, o que é de uma grande audácia, convenhamos, né? O pensamento do Hegel se estrutura em torno disso, né? Então, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Rômulo Santos, professor em As Palavras e as Coisas, Foucault desenvolve uma arqueologia acerca do homem. Sim, é assim que ele vai chamar o método de análise dele, de uma arqueologia, né? De entender essa dimensão do sentido, da origem em cada cultura, né? Então, só para dar um pequeno spoiler do que a gente vai discutir, qualquer pessoa que estuda um pouco de história da filosofia é apresentado como o homem entra nas preocupações filosóficas a partir da filosofia de Descartes, né? Seria uma filosofia do sujeito. E Foucault vai discordar disso. Ele vai fazer uma longa análise. Acho que no curso a gente não vai conseguir entrar profundamente nisso, mas ele vai fazer uma longa análise para dizer que, mas vamos trabalhar essa questão, que o que interessa para Descartes é a representação, não é o sujeito. O sujeito ele opera só como um meio de dar conta da representação. O que ele está buscando é justamente exacerbar a representação. Então, para o Foucault, Descartes é um filósofo da representação e não do sujeito, né? Então, é bem interessante. Guilherme, você fez uma pergunta aqui no direct, tecnicamente, só para ninguém ficar curioso, que não é nada secreto, mas ele está perguntando da aplicação disso para quem está em graduação, como atividade complementar. Guilherme, eu tenho quase certeza que sim, que entra como atividade complementar, mas eu pediria para que você checasse com o CCE, mas eu tenho quase certeza que as 30 horas do curso entram como 30 horas de atividade complementar. Tá? Só para te responder, eu tenho quase certeza que sim, mas, por favor, verifica para mim, por favor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, Robson, qual é o nome do conto? Eu acho que eu tenho anotado aqui. É uma pequena passagem do conto. É muito curioso, porque a primeira vez que eu fui ler o conto, eu já estava uma hora e falei assim, eu acho que eu peguei o nome errado do conto, porque é muito interessante que ele pega uma questão ali, que é a questão da enciclopédia chinesa. E isso vai ser fundamental. A gente vai começar a discussão por isso. Esse prefácio vão tomar boas aulas, vai tomar boas aulas do nosso curso, porque ele, de alguma forma, o prefácio, ele dá todo o plano do livro. Então, é uma forma da gente entender toda essa estrutura geral. Deixa eu ver aqui. Robson, é o Idioma Analítico de John Wilkins. Ele está no livro Outras Inquisições, do Borges. Maria Eva, eu acho que ela está dizendo aqui desejo de aprofundar a questão Hegel e Foucault. Eu diria que dialeticamente o curso se presta a isso, né? E claro que você pode trazer a questão de discussão, de dúvida, né? Mas é isso, ela vai servir provocativamente, né? O pensamento do Foucault ele vai estar o tempo todo criticando Hegel, se opondo a Hegel, questionando essa noção.
eu diria até mais hegeliana do que Hegel, de uma certa cultura que se inaugura com Hegel, né, do que análise, né, de Hegel no sentido de cada texto, né. Eliette está pedindo para falar um pouco sobre a dinâmica. O que eu vou fazer é sempre uma aula expositiva, e aí tem um certo percurso que a gente vai, né, a gente tem um programa, dessas 15 aulas, que nesse sentido é uma promessa, né? Eu tenho um programa de 15 aulas e conforme a gente for se demorando em alguns debates ou um desejo de todos, não, vamos sentar aqui mais e discutir melhor esse ponto que está interessando, algumas coisas a gente vai tirando e indo. Então, uma aula expositiva que eu vou estar dando o tempo todo referência do texto, estou discutindo essa parte, né? Eu vou indicar para vocês lerem, olha, nas próximas aulas vamos trabalhar, por exemplo, o prefácio. Olha, na aula que vem vamos dar conta da análise das meninas. Então, eu vou antecipando a parte dos livros que eu vou tratando, e é uma aula expositiva contemplando o debate. Quer dizer, eu não vou fazer como estou fazendo aqui agora. A ideia no curso surgiu uma dúvida, surgiu uma incompreensão, a pessoa me interromper e falar, Marcelo, estou com dúvida aqui. Marcelo, quando você fala isso, para mim é muito estranho, não faz sentido. E a gente vai discutindo. Essa é mais ou menos a dinâmica do curso. Quando tiver algum texto extra de discussão, eu trago para vocês também, né? Mas será mais ou menos essa a fórmula de trabalho, Eliette. Deixa eu ver aqui. Vanessa Gomes Fogaça, desculpe. Faz sentido pensar que Foucault busca a compreensão do presente não como um produto histórico, mas como performance atual da sociedade? Vanessa, é uma ideia bem interessante. Acho que sim, acho que sim. Né? Essa ideia de produto de história talvez estivesse mais ligada a uma causa e efeito, a um progresso, né? Uma evolução. Acho que essa ideia que você propôs de uma performance, ela é mais condizente, desculpe, com a noção de Foucault. Veja, o que vai ser interessante é que para o Foucault isso não é uma atuação individual, quer dizer, não me basta eu, Marcelo, querer ser renascentista, é preciso que a cultura seja renascentista, né? E aí, como isso opera tem a ver com a análise e a crítica que ele faz de sujeito. Mas acho que essa ideia de performance ela é bastante interessante para o que o Foucault vai trabalhar. Anne Carvalho. Professor, Foucault sofreu influência de alguma corrente religiosa oriental para falar sobre o momento sendo de agora? Anne, curiosamente, acho que não. Acho que não. Acho que ele era um leitor, mas eu acho que essa instância tem muito mais a ver, e a gente vai discutir isso no curso, com Nietzsche, né? Eu acho que ele é muito mais influenciado por Nietzsche. É daí que vem essa questão, mas que tem uma reverberação nesse sentido, sim, né? Uma proximidade. Mas eu acho que ali o que a gente está discutindo é Nietzsche mesmo. Deixa eu ver o que mais. Alex Olivier, Overi, né? Desculpe, Alex. Se vai ter alguma interlocução com Lacan. Não, acho que eu provavelmente vou citar uma coisa ou outra. Eu não sou um grande conhecedor de Lacan, então, nesse caso, o curso está limitado à minha incompetência. Então, é uma possibilidade de leitura, sim, acho bem rica, mas realmente eu não a domino. Freud eu me arrisco um pouquinho, Lacan ainda não. Me desculpe decepcioná-lo nesse sentido. Bom, eu acho que é isso. Das perguntas aqui do chat, né? Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão a colocar, se não, só tenho a agradecer a vocês. Espero, de alguma forma, ter ajudado a esclarecer o movimento do curso,
né? E, nesse sentido, para quem se sentir interessado, encontro com vocês no começo de agosto, tá bom? Uma ótima noite, se cuidem e nos vemos em agosto. Um abraço.